relação de transfiguração e contra-efetuação. Transfiguração do Nietzsche e contra-efetuação. Essa questão da contra-efetuação, Jorge, gente, está muito melhor explicado no texto do Jorge lá. Mas é mais ou menos assim. Algo acontece conosco, bom ou ruim, prazeroso ou desprazeroso, e no nível microscópico. Pode ser num conjunto de acontecimentos microscópicos que geram macroscópio. Todo acontecimento gera marcas no corpo. Então o corpo fica fissurado. O acontecimento gera uma fissura no corpo. Essa é a palavra que você usa lá. E sobre esta fissura tem que acontecer uma contra-efetuação. Ou seja, primeiro existe uma efetuação da fissura do acontecimento no corpo. Ele marca o corpo. Os estoicos vão falar de marcas como a marca do selo na cera das cartas reais. O corpo é marcado então por todos os acontecimentos da vida daquele corpo. Então essa é a primeira efetuação. E a contra-efetuação é o que esse corpo fará a partir disso que aconteceu a ele. Isso seria tornar-se digno daquilo que te acontece. E ora, o que no pensamento de Nietzsche ele vai falar, o eterno e único devir. A única coisa que acontece a vida toda nossa é devir. A única coisa que acontece no cosmos, em todas as existências, é devir. Ou seja, os devires estão constantemente nos marcando. Ou seja, constantemente acasos, acidentes, devires, acontecimentos estão marcando o nosso corpo. E a contra-efetuação seria a contra-efetuação do próprio devir. Ou seja, os devires são algo a serem contra-efetuados corporalmente. Efetuação do próprio acaso com o devir e contra-efetuação desse acaso, que vai gerar dois momentos agora de rasura, que é o tema, um dos temas aqui do encontro e o título do grupo de vocês, né? Existe uma primeira rasura que o devir faz, que é aquilo que vinha sendo de uma determinada forma vai ser interrompido, vai ser marcado e vai ser desviado, vai haver uma inflexão sobre aquilo que vinha sendo de uma determinada forma. Então o devir faz essa primeira rasura, que é a fissura do acaso no corpo, uma rasura sobre a organicidade do corpo. O corpo ele tem um desejo de permanecer sendo, o corpo não, a consciência que se apropria do corpo constrói sobre ele uma organicidade. Isso seria uma proposta de permanecer sendo de um jeito específico, que é a própria organicidade. E o devir interrompe esse desejo e faz uma fissura. E a segunda rasura seria a capacidade do homem de contra-efetuar o dever. Então você entraria num ciclo sucessivo dessas duas rasuras: rasura do dever no corpo, rasura do dever no organismo, e contra-efetuação dessa rasura como uma segunda rasura. Na questão clínica, basicamente é assim, se o pathos do devir é aquilo que mais fere, porque devir sendo aquilo que se torna, portanto, agente da finitude de tudo. Se o pathos do devir é aquilo que mais fere, apavora e angustia o homem, é justamente esse pathos que deve ser o principal objeto da contra-efetuação pela afirmação. Afirmar a potência de querer o próprio aniquilamento, querer a finitude, querer a efemeridade. Afirmar a potência contida no saber que vamos morrer. Olha que interessante isso. Assim, tem uma potência nesse saber. Você pode sucumbir a esse conhecimento terrível, ou você pode conseguir acessar essa potência. Na esquizoanálise clínica, gente, é assim, como que eu como analista, tenho sempre isso em mente. Como é que a gente pode se tornar suficientemente plástico ou flexível para dar conta da intensa fragmentação contemporânea das subjetividades, que vem acompanhada de uma transformação radical na forma de sentir? Ou seja, a forma das subjetividades determina formas de afeto, a ponto de chegarmos a desejar o próprio desequilíbrio. Gente, isso é o oposto
da demanda clínica da maioria dos clientes que vêm para análise. Eles buscam análise querendo equilíbrio. E o analista vai negar isso e vai falar, ó, tem que aprender a desequilibrar e equilibrar de novo, desequilibrar e equilibrar de novo. Então é construir uma versatilidade de desequilibrar-se. É a única maneira de se introduzir o desejo em qualquer campo. Como fazermos trágicos o suficiente, isso é o oposto de dramáticos. O drama é o oposto da tragicidade, do trágico. O trágico é a afirmação da dor. O drama é tentar jogar os dados novamente, né? Como diz Nietzsche, tentar evitar uma dor que é imposta e ficar fruindo dores aprendidas. Então, como sermos trágicos o suficiente a ponto de afirmar as dores, a doença, como em Nietzsche, e os prazeres de um modo de vida que se torne cada vez mais e necessariamente fragmentário. É tentar acessar o fragmentário com uma potência. De novo, essa é uma aposta não sintônica com a demanda de análise. As pessoas chegam no consultório buscando não fragmentação, buscando se reconstituir como inteiros de novo, recuperar a identidade, recuperar a inteireza. E não, nós vamos ter que ensinar a praticar a fragmentação. Para fazer isso, a gente tem que fazer uma proposta que foi de Nietzsche e que na teoria das forças, gente, o Nietzsche que eu estou trazendo é um Nietzsche lido por Deleuze. Eu faço esse recorte lá nos nossos cursos e na minha clínica também. Nietzsche, quando fez a proposta da teoria das forças, em que o Deleuze se inspirou pesadamente para construir o maquínico da esquizoanálise, os dois estão fazendo um deslocamento ou um descentramento ou uma desconstrução do sujeito como instância central da produção de subjetividades. Então as subjetividades não são produzidas por sujeitos. O sujeito já é uma ideia produzida no campo das subjetividades. E a gente não está falando do corpo e da pessoa. Corpos existem materialmente, pessoas existem materialmente, mas sujeito é uma ideia produzida pelos sócios, pela superfície de registro. Sujeito é uma tecnologia. Assim como alguém falou de manhã, acho que foi o Davis, né? O filósofo Beatriz Preciado, que escreveu o Manifesto Contrasexual, vai falar das tecnologias das produções dos indivíduos. Então nasce um bebê, estou ouvindo o bebê chorar ali fora, com um pinto. E aí o médico primeiro e os pais dizem, é um menino. A partir dessa frase, não existe a detecção de algo que existe, não existe a detecção de uma materialidade. Começa nesse momento a produção de uma tecnologia de ser homem, que vai se aplicar ao corpo. E durante a vida toda aquele corpo vai tentar, vai se esforçar, às vezes conseguindo, às vezes não conseguindo, ser homem do jeito que a superfície de registro e os sócios impõem. Aquele corpinho ali não vai ser homem do jeito dele, vai ser homem do jeito que a tecnologia impõe. Mesma coisa com o corpo da chamada menina. Mesma coisa com qualquer figura, com qualquer rosto. Vou tentar abordar aqui, se tiver tempo, a questão da rostidade. Qualquer rosto é uma tecnologia de captura. Pensem vocês, homens, chamados homens e mulheres aqui, o quanto que a gente tem que se empenhar e tentar ser isso que os sócios impõem que a gente seja. E não é a forma do corpo, é a forma do organismo capturado pelos sócios. Então, para fazer esse deslocamento da questão do sujeito para as forças em Nietzsche e para fluxos e máquinas em Deleuze e Guattari, que é a questão da subjetividade maquínica, a gente tem que conceber a lógica do acontecimento. Gente, o acontecimento é aquilo que não pertence ao sujeito, é aquilo que acontece ao organismo atribuído a um sujeito para desconfigurar esse organismo. O acontecimento é o que apresenta o corpo como oposto de organismo. Eu pretendo detalhar mais isso aqui. Em duas frases dessa questão da lógica do acontecimento, que são uma de Lacan e uma de Deleuze. Olha que coisa, né? Lacan aqui vai se articular com Deleuze. O Deleuze gostava do Lacan, tá, gente? Já tem críticas ao lacanianismo, a certas questões do Lacan também, mas ele sabe fazer um elogio também de partes do Lacan. O Lacan diz assim, ó:
Durante todo o tempo em que fala, o ego não consegue perceber que estão lhe falando. O ego tem a impressão de que ele fala a partir de si. Quando eu falo, eu quero almoçar, tem um sujeito consciente, com uma vontade consciente, que é essa vontade que é agente do fato de almoçar. Bolufas, não é nada. Existem forças microscópicas, forças sociais, forças maquínicas, que te colocam com vontade de almoçar. Além, claro, de forças do estômago, do sangue, que também entram na conjunção. A frase do Deleuze e do Guattari é uma colocação, na verdade, lá no Anti-Édipo. Eles vão dizer assim, ó, o sujeito é um resíduo. O sujeito não é o principal. O sujeito é um resíduo, uma parte entre outras partes, produzido ao lado das máquinas, mas que se atribui à totalidade das fruições da produção, do registro e do consumo. Gente, coisas acontecem conosco, com os nossos corpos aqui, porque aqui não tem só um, né? Tem um zilhão de corpos. Coisas acontecem, devires acontecimentos acontecem conosco o tempo todo, e a gente tem a impressão de que a gente veio aqui porque a gente quis, de que a gente está estudando, que a gente quer, que a gente vai almoçar porque a gente quer. Essa localização do fenômeno, da ação, numa vontade de um sujeito é um equívoco. O Nietzsche vai falar, os agentes dos desejos são as forças, e Deleuze e Guattari, os agentes dos desejos são fluxos e máquinas. Ou seja, desejam por nós e nos fazem acreditar que estamos querendo alguma coisa. São duas formas, uma do Lacan e a outra do Deleuze e Guattari, para falar desse descentramento e deslocamento, desconstrução do sujeito como agente principal da produção de subjetividade. E aí, esse sujeito fica ressentido com essa outra lógica, que é a lógica do acontecimento. O Nietzsche vai detectar 3 crueldades no campo do pensamento, que são... Ele detecta várias, tá, gente? Mas eu vou mencionar 3 aqui, que são efeitos desse ressentimento, da lógica do sujeito, dessa onipotência do sujeito em relação a essa questão das forças e dos fluxos, que ele coloca assim, ó, 3 crueldades que aconteceram. Primeiro, socratismo, platonismo com a questão da verdade. Fizeram-nos acreditar que se não estivermos no uso da verdade, nós sofreremos. Aí eu lembro de uma frase do Niels Bohr, que eu gosto muito. Ele falou assim, ó, uma verdade superficial é um enunciado cujo contrário é falso, enquanto que uma verdade profunda é um enunciado cujo contrário também é uma verdade profunda. Ou seja, verdades são múltiplas. Existem verdades, e a verdade ela é pertinente a cada encontro. Ela é singular. A questão da verdade universal é uma crueldade. Gente, vê se não é uma crueldade você ficar pensando que você quer fazer alguma coisa e que existe uma forma verdadeira de fazer, e enquanto você não achar essa forma verdadeira, você não pode fazer. Ou seja, não pode, como o Jorge falou, não pode experimentar. Tem que interpretar moralmente se é certo, errado, se é indevido ou devido. Percebe? Olha que inferno que vira isso. Isso é uma herança socrático-platônica para Nietzsche. O outro cruel é o cristianismo, que te falou assim, você sofre porque você peca. E o terceiro é o cartesianismo, você sofre porque você não pensa razoavelmente. Se você tivesse pleno uso da razão, você não sofreria. Ou seja, essas 3 crueldades, elas servem para colocar a vida em julgamento. E Nietzsche vai dizer que a vida não pode ser julgada. Olha que maravilha que o Nietzsche produz para a gente em termos terapêuticos. Ele vai falar assim, não, gente, você não sofre porque você pecou, ou porque você não está na verdade, ou porque você não pensa razoavelmente. Você sofre porque você está vivo. E só o fato de estar vivo justifica qualquer coisa que você sinta na sua vida. Preferiria estar morto? Às vezes, talvez, mas muito en passant, né? A vida... Tem hora que a gente fala assim, puta merda, podia estar morto agora, né? Mas não, é só um pedacinho de tempo que a gente pensa nisso.
Mas assim, o fato de estar vivo é que justifica todas as sensações da vida. Então esquece, gente, não é porque você pecou, não é porque não falou a verdade, e não é porque não está no pensamento racional. Tem outras formas de pensar, pode fazer umas coisas que são pecado, e não precisa da verdade o tempo todo. Bom, um outro tema para pensar essa questão dessa questão terapêutica e de uma clínica esquizoanalítica é a questão do corpo sem órgãos. Tem alguém que está pesquisando corpo sem órgãos, é você, né? Que tarefa, hein? Você escolheu. Gente, o corpo sem órgãos é uma ideia maravilhosa, mas difícil, né? Mas eu trouxe algumas coisas aqui sobre ela. Eu vou falar da relação do corpo sem órgãos com a sensação, porque eles é que vão ser os agentes da rasura do corpo sobre o organismo. Corpo sem órgãos e sensação são os agentes da rasura do corpo sobre o organismo. Primeiro, nós estamos colocando aqui em oposição. Corpo é o oposto do organismo, tá? A noção de corpo sem órgãos, ela foi cunhada por Antonin Artaud, e é o seguinte: a gente lê e parece que está falando que é contra os órgãos. Não é. Deleuze vai dizer: corpo sem órgãos não é contra os órgãos, mas contra a organização dos órgãos como organismo, como organicidade. Existe uma forma de ser órgão sem estar organizado como organismo, e uma forma não orgânica de ser órgão. É essa que nós queremos. Isso é que é corpo. É que um órgão surja e não entre em funcionamento orgânico. Então vamos ver o que é essa oposição. Primeiro tem que ver a diferença entre mecânico e maquínico. Deleuze e Guattari estão falando que as subjetividades são maquínicas, né? É porque, gente, o mecânico, ele supõe que um ar-condicionado, para funcionar, todas as peças têm que estar encaixadas de um certo jeito o tempo todo. É encaixe universal e para sempre. Se mudar de posição não funciona. O maquínico é o oposto. O maquínico é o devir permanente convocando as peças para se desarticularem e se articularem de formas diferentes e com outras peças. Ou seja, é uma proposta de rediagramação radical, o maquínico. É sempre diferente o encaixe e nunca do mesmo jeito. Então está aí uma diferença entre maquiné e mecané. Se eu estou falando certos termos, não sei, não tenho certeza. O maquínico é do campo do corpo e do corpo sem órgãos. O mecânico é do campo do organismo, é do campo das partes e funções atribuídas aos órgãos, certo? Então vamos desmontar a questão do mecânico. O Artaud vai falar assim, o corpo é o corpo, ele está sozinho e não precisa de órgãos. O corpo nunca é um organismo, os organismos são os inimigos do corpo. Ele escreveu isso tudo num fôlego só sem pontuar, tá? Já rasurando a gramática, né? Nós estamos falando aqui de um corpo que não é extensivo como organismo, mas ele é intenso ou intensivo. Tem uma ideia do Deleuze e do Guattari que eu gosto muito, que é sair do lugar no mesmo lugar. Não é por extensividade que se sai do lugar, é por intensividade. E o devir, ele ativa um corpo que vai se opor ao organismo. Vou ler algumas partes aqui sobre essa questão. O corpo é percorrido por uma onda que traça no corpo níveis ou limiares de intensidade segundo as variações de sua amplitude, ou seja, da amplitude da onda que toma esse corpo. Essa onda de amplitude variável percorre o corpo sem órgãos. Primeiro, percorre o corpo sem órgãos. Uma sensação aparece no encontro dessa onda com o corpo e com forças exteriores, por exemplo, com a pintura, com a música, com uma palavra ou com o corpo de uma outra pessoa. O Carlos falou do corpo em movimento, na dança. Ou seja, uma onda percorre o corpo e essa onda se encontra com esse corpo que ela percorre e com agentes exteriores. O frio que eu estou sentindo aqui, por exemplo. Um órgão... Estou implicando com essa. Um órgão será, portanto, veja bem, a partir do encontro dessa onda, com esse corpo sem órgãos e com forças exteriores, um órgão será determinado por esse encontro, mas um órgão provisório,
que só dura o quanto durarem a passagem da onda e a ação da força, e que se deslocará para se situar em outro lugar. Em suma, o corpo sem órgãos não se define pela ausência de órgãos, e sim pela presença temporária e provisória de órgãos determinados. Algumas imagens facilitam para mim, gente. A pintura, o Bacon, Francis Bacon diz isso. A pintura coloca olhos em todo o nosso corpo e em todos os lugares. A gente vê pelo olho. Só que de repente o olho não está aqui, o olho está aqui, ó. O olho está aqui. A música é a mesma coisa, a música coloca ouvidos em todos os lugares. De repente tem um ouvido aqui na nuca, que arrepiou. De repente tem um ouvido aqui na lombar. De repente tem um ouvido na perna que tremeu ao ouvir a música. A dança que o Carlos mostrou, a hora que eu vi, me arrepiei todo. A dança coloca pelo no corpo todinho, arrepia todos os pelos do corpo, né? Coloca eriçamento. Corpo sem órgãos é isso, que assim, a função dos órgãos, ela deixa de ser orgânica e passa a ser, qual que é aquele termo, hein? Vicariante. Uma nuca se passa por ouvido, né? E um estômago se passa por olho. Eu posso usar minha boca para beijar, minha boca para comer, para mastigar, mas posso usar minha boca para atacar, posso usar minha boca para convidar, posso usar minha boca para afastar. Corpo sem órgãos da boca. De modo que a sensação que está, o corpo sem órgãos traz a sensação, então, né? A sensação, ela não é nem qualitativa e nem qualificada, porque isso seria a captura organizacional do corpo. Ela é apenas vibracional. Quando ela for apenas vibracional, a sensação, ela consegue ficar no corpo e não se deixar capturar pelo organismo. A imagem que eles usam para falar dessa questão do corpo sem órgãos, para visualizar o ovo. O ovo apresenta esse estado do corpo antes da representação orgânica, porque ele tem eixos e vetores, gradientes, zonas, movimentos cinemáticos, tendências dinâmicas, em relação aos quais as formas são contingentes e acessórias. Olha, as formas orgânicas são contingentes e acessórias. Toda uma vida não orgânica, pois o organismo não é a vida, antes ele a aprisiona. O corpo é inteiramente vivo e, entretanto, não orgânico. Corpo sem órgãos, então, é o corpo não orgânico. Portanto, aqui é a relação, gente, entre corpo sem órgãos e sensação. Portanto, quando a sensação atinge o corpo, atinge um caráter excessivo e espasmódico que rompe os limites da atividade orgânica. Em plena carne, ela age diretamente sobre a onda nervosa ou a emoção vital. A sensação é o encontro da onda com forças que agem sobre o corpo. Sobre essa questão do corpo tentar escapar do organismo, o próprio Francis Bacon, gente, Francis Bacon é o pintor cujo trabalho o Deleuze usou para construir o livro dele, Lógica da Sensação. O Francis Bacon tem uma imagem que eu acho muito legal para pensar isso. Assim, qual é a capacidade que um corpo tem de escapar do organismo? A imagem que ele faz é escapar e descer da cruz. Um corpo de crucificado que teria essa capacidade de ser subversivo, de ser escapante o suficiente para sair da cruz e descer dela. É porque a organicidade, na sua vontade de normatividade, se impõe aos corpos, forçando-os a trilhar os sulcos. Gente, sulco é lira em italiano. Daí, delirar como uma capacidade. Sair do sulco, sair da lira. A questão da loucura, do delírio, como enunciação válida, como enunciação contrafascista. Então, forçando-os a trilhar os sulcos que escava, que é a superfície estriada, em Deleuze e Guattari, e interditando o deslizar sobre a superfície lisa. Nós vimos o vídeo hoje como é que chama aquilo, Carlos, daquela dança de deslizar? Slip. Aquele deslizar é superfície lisa, né?
Eu não sei se vocês viram a hora que o cara vai ficando, como é que fala? Espasmódico. Ele vai tentando entrar numa superfície estriada e ela, a forma que eu entendi, né? E ela chega com a maciez dela e faz ele deslizar de novo. Nossa, que delícia, né? Aí, a gente tem que se perguntar, nossa, eu tenho treco para dedéu aqui, vou ter que aparelhar. A gente tem que se perguntar o seguinte: rasura é fascismo ou contrafascismo? Porque existe rasura fascista. A caneta vermelha do professor que fala assim, assim não pode, tem que ser assim, né? Então, no fascismo, né, as interdições dos sócios, ou da superfície de registro e consumo, né, que são secreções dos sócios, quando elas impõem um código ou uma lei ou interdição do desejo. Essa seria a rasura fascista, né? Vou citar de novo o Beatriz Preciado, no Manifesto Contrasexual, que ele escreve o seguinte: não nos falta nada. Aqui tem uma crítica à teoria da falta, do desejo como falta, da psicanálise lacaniana. Não nos falta nada. Deleuze e Guattari já haviam dito isso. Não nos falta nem o pênis, nem os seios. O corpo já é um território pelo qual órgãos múltiplos e identidades diversas cruzam. O que nos falta é vontade, todo o resto sobra. Acho que ela está falando do excesso de rasuras fascistas que existem dos organismos, dos sócios, do Estado, do capital sobre os corpos. E existe a rasura contrafascista, que é essa que nos interessa, que é quando a rasura traz a possibilidade de enfrentamento de poderes pela potência, quando a rasura propriamente é transgressora e subversiva. E aí o Deleuze e Guattari vão falar de 3 rasuras urgentes para se fazer: rasura do significante, rasura do sujeito e rasura da representação. Se a gente pudesse construir subjetividades que escapassem desses três ditadores do campo do pensamento, a gente vai conseguir fazer pensamentos mais vigorosos. Então, rasura do significante, rasura do sujeito e rasura da representação. E a rasura contrafascista, ela acontece quando ela produz tensão. Vai lendo um texto, gente, está lendo o texto, de repente rasurou, imediatamente bate no corpo, não no organismo, né? Desqualifica o organismo, essa tensão. Então, produz tensão, sensação e ação direta sobre o sistema nervoso. O Arthur, que mesmo que cunhou o corpo sem órgãos, ele vai falar assim, ó: o mais urgente é extrair daquilo que se chama cultura ideias cuja força viva é idêntica à da fome. Essa imagem é interessante, né? A fome, ela atinge o sistema nervoso rapidamente e diretamente. Você não tem tempo de pensar. A fome ela te toma. Seria possível ideias com essa capacidade? E aí, Jorge, estou trazendo uma coisa aqui do invisível que você trouxe. Eu não sei como que eu vou me articular com isso, mas é assim, ó: rasura é um espasmo que dá testemunho da ação de forças invisíveis sobre o corpo. Aí eu fiquei pensando em 2 coisas. Tem 5 minutos. Estou pensando em 2 coisas. O invisível como o óbvio, ou o clichê, né? Que seria assim, nós deveríamos violentar o clichê, violentar o óbvio. Essa é a função da violência no campo do pensamento. Mas um outro tipo de devir invisível, devir imperceptível, que é justamente o acontecimento como microscópico, e que o pensamento do homem, capturado pelas onipotências da consciência, não consegue perceber, ou seja, fica vinculado ao imperceptível, como o conhecido como clichê. Aí eu fui para essa bifurcação. Eu vou terminar então, faltam 5 minutos, dando algumas imagens aqui de... Deixa eu ver se eu vou fazer isso. Não vou fazer isso não. Vou fazer outra coisa. Eu vou falar um pouquinho rapidamente de diagrama.
Gente, porque diagrama é um conceito que o Deleuze e o Guattari constrói em várias obras, e esse aqui eu estou pegando justamente do Lógica da Sensação, tá? Tem um capítulo lá só sobre diagramas. Tem 2 capítulos, um é diagrama, o outro é sobre a capacidade áptica do olho, alguma coisa assim. Que é o seguinte, diagrama é uma coisa que me pareceu se aproximar muito do processo de rasurar. Pelo seguinte, ó, o diagrama não é como a gente entende na geometria ou em alguma área exata, que é assim uma forma de construir traçados estáveis, não. O diagrama é justamente uma borragem, é o oposto. O diagrama é aquilo que rasura a diagramação exata, tá? Que é assim, ó. 2 relações que eu fiz: a rasura como monstro, isso é uma relação com a psicanálise, tá? Aquilo que se mostra, né, nas feiras e circos, que se aponta com o dedo, rasura como monstro. E a rasura como surto, do latim surgir, que é o momento em que algo aparece. Que é o seguinte, o diagrama acidente, eu estou colocando o diagrama como rasura e o diagrama como acidente, tá? O diagrama acidente borra a forma figurativa que era intencionada. Na sua ação de borragem, ele age impondo uma zona de indiscernibilidade ou de indeterminabilidade objetiva entre 2 formas, onde uma não é mais e a outra não é ainda. Ele destrói a figuração de uma e neutraliza a da outra. E entre as duas, ele impõe relações originais e novas distâncias, a questão da distância em Nietzsche, que você trouxe, Jorge, novas distâncias pelo processo de deformação, quer dizer, criação de relações originais que substituem a forma. O Nietzsche, gente, tem uma radicalidade na filosofia dele, que ele vai falar assim, ó, a gente costuma pensar que 2 seres se juntam para produzir uma relação. Deleuze vai inverter, ele vai falar assim, um acontecimento gera os seres em relação. É a relação que produz os seres e não os seres que produzem a relação. Ou seja, nós estamos nos produzindo mutuamente aqui e eu não era o mesmo, nem serei o mesmo antes ou depois de vocês, porque nos produzimos mutuamente. Eu vou só terminar então, que eu estou ouvindo a sua unha. Eu vou terminar com uma provocação aqui para o bando da geografia. É só um parágrafozinho aqui do Jorge Luiz Borges. O rigor... Se arrepiou, né? Jorge Luiz Borges, não Wiesentheimer. O Fazedor, que é o livro do Jorge Luiz Borges. É assim, ó. Naquele império, a arte da cartografia logrou tal perfeição que o mapa de uma única província ocupava toda uma cidade e o mapa do império toda uma província. Com o tempo, esses mapas desmedidos não satisfizeram e os colégios de cartógrafos levantaram um mapa do império que tinha o tamanho do império e coincidia pontualmente com ele. Menos aditas ao estudo da cartografia, as gerações seguintes entenderam que esse dilatado mapa era inútil e, não sem impiedade, o entregaram às inclemências do sol e dos invernos. Nos desertos do oeste perduram despedaçadas ruínas do mapa, habitadas por animais e mendigos. E em todo o país hoje não há outra relíquia das disciplinas geográficas. É isso. Obrigado.